eu me chamo Wenderson Santos, sou advogado e quero falar com você sobre um tema bem específico em relação a condomínio. Como destituir um síndico que não está administrando o condomínio de forma adequada. Quer saber um pouco mais? Assista esse vídeo até o final, vamos falar um pouquinho sobre o tema. O Código Civil tratará a questão de condomínios. Ali vai estar descrito várias situações e quanto à possibilidade de destituir um síndico que não está administrando o condomínio convenientemente. Para isso é importante observar com parâmetros todos os itens da convenção condominial. Então, tenha a convenção condominial em mãos, vá ao tópico que fale sobre isso e verifique ali todos os parâmetros exigidos da convenção. Quem pode chamar a assembleia é o próprio síndico ou 1/4 dos condôminos. Então, por exemplo, se o seu condomínio tem 100 apartamentos ou 100 casas, 25 condôminos pode chamar uma assembleia. É claro que a gente sempre pede para que os condôminos busquem um pouco mais de assinaturas, né, nesse edital de convocação para poder ter folga, né, nessa situação. Uma coisa muito importante também, só convoca a assembleia quem é proprietário. Ok? Então, não caia em cilada, não deixe condôminos, por exemplo, um inquilino que não tem procuração, assinar um edital de convocação de assembleia para destituição de síndico. Esse ato pode ser anulado. Então, muito cuidado com isso. Certifique-se de gravar de áudio e vídeo toda a assembleia, tá? Para que você utilize ela como prova num eventual processo de anulação ou alguma coisa nesse sentido. Uma coisa muito importante é convocar todos os condôminos. Apesar de 1/4 convocar essa assembleia de destituição, mas todos os condôminos têm que ser convocados. Então, tem que ser enviado para todos, no endereço que esteja cadastrado na administradora do condomínio, alguma coisa nesse sentido. Mas tem que ser enviado para todos. E cuidado com endereços desatualizados. Quando for chamar a assembleia, chame sempre dando possibilidade ao síndico de explicações, para que ele tenha ali o princípio do contraditório. Você vai explanar a situação para ele diretamente do porquê os condôminos não estão satisfeitos com a administração dele, e ele tem ali o princípio pelo princípio do contraditório de defesa. Ele pode se defender dessas argumentações e explicar ali de forma adequada aos condôminos antes de deliberarem sobre a destituição. Uma outra coisa que vocês também têm que dar a possibilidade para ele é de renunciar ao cargo antes de entrar na situação da destituição. Então, se ele pode ou não, se ele quer ou não renunciar ao cargo naquele momento. Quando na execução da assembleia, cuidado com o recebimento de procurações. Pode ser que um condômino chegue lá com várias procurações da unidade. A exemplo desse condomínio de 100 unidades, ele chegue lá com 30 unidades que ele ali vai estar representando. Cuidado! Verifique lá na convenção condominial quais são os parâmetros que a própria convenção determina sobre isso. E ainda levante se o condomínio já tratou esse assunto em assembleia, para poder limitar ou até mesmo extinguir esse ato de recebimento de procurações. Porque em muitos casos acontecem fraudes, né, de condôminos que querem, de síndicos que querem se permanecer no poder. O que eles fazem? Eles pegam um determinado condômino que faz o apoio da administração dele e pede ali diversas procurações para poder ele representar ali vários votos na hora da deliberação. Então, cuidado com isso. Verifique, porque tem várias situações de condomínio que limita isso daí para um número, por exemplo, de uma unidade poder representar no máximo duas outras unidades, a exemplo. Ou que pessoas da administração não podem representar diretamente outras unidades. Por exemplo, o condomínio, o síndico atual, para poder fraudar a situação, ele pega um funcionário, um zelador, um porteiro, vai lá e você vai trabalhar para mim nisso aqui, você vai me representar e você vai representar tais unidades. E quando chegar na hora do voto, aquele síndico ou porteiro vai lá e vota naquele síndico que ainda está atuando de forma inadequada no condomínio. Então, tenha muito cuidado com isso para que você não sofra nesse sentido e não nade, né? A gente fala nadar e morrer na praia, porque você faz todo o esforço de chamar a assembleia, de buscar endereços, de fazer toda a convocação da forma correta,
para quando chegar na hora do ato deliberativo de destituir o síndico, simplesmente ele ganhar por voto em procurações. Então, cuidado, muito cuidado com isso. É sempre bom lembrar que o ato de chamar uma assembleia para destituir o síndico, ele é um ato simples, ele não é uma coisa tão complexa assim, mas ele exige muitas formalidades. Então, se vocês estiverem inseguros em relação a isso, cuidado. Chame uma assessoria especializada para poder tentar direcionar vocês de uma forma mais adequada, de uma forma mais concisa, para que não haja nenhum tipo de anulação deste ato. Que é um ato muito importante, vai marcar ali um marco na história do condomínio a respeito daquele síndico. Que com certeza, depois dessa destituição, vai ali usar de todos os artifícios para tentar retomar a administração ou para tentar se esquivar de qualquer responsabilidade que ele venha a responder. Então, cuidado com isso. Se você é proprietário de alguma unidade em condomínio, está passando por uma situação muito parecida com essa e não sabe o que fazer, entre em contato com a gente.